Hoje, como vocês viram, deu uma mudada um pouco, né, na nossa programação aqui, na nossa rotina. Gente, é muito bom assistir esse vídeo do Vozes, né? Assim, esses momentos, esses ambientes são muito empolgantes, assim. Amém? Então, quero compartilhar uma palavra com vocês, assim. Eu acredito que hoje eu vou falar a verdade, assim, vai ser breve. Vai ser rápida, né? Mensagem simples, mas assim, eu acredito que vai falar com você. Um pouquinho de algo que já há um tempo a gente não fala sobre oração, né? E chamou um pouco a atenção isso, que na última vez que nós fizemos o nosso jejum, né? E orar pela comunidade e tal, tivemos um propósito de orar. Nós colocamos uma lista ali atrás, né? Para que os irmãos colocassem o seu nome, um horário e tal. E assim, para nossa surpresa, ficaram muitos, mas muitos espaços vazios. Nossa, muitos. Foi meio um pouco assim assustador, né? Porque somos uma comunidade que dá bastante ênfase na questão da oração, e nós temos uma sala de oração funcionando na comunidade, né? Então, assim, existe esse acesso, justamente, sabe, para gerar isso no nosso coração, essa coisa de realmente estar tendo essa relação com o Senhor. E, para nossa surpresa, foi meio, assim, foi meio tenso, né? E aí o pastor Efraim teve que, né, ali movimentar alguns líderes e tal, para poder começar a colocar alguns nomes. Então, assim, foi um pouco assustador, um pouco frustrante. Mas eu acredito que, assim, não que as pessoas que não colocaram nome, eu acredito que muitos irmãos, de repente, eu quero acreditar nisso, né? Quero ter um pensamento bonânimo, né? Benigno, de que muitos irmãos não colocaram nome, mas eles oraram por aquilo que nós estávamos pedindo da comunidade. Amém? Vamos orar mais uma vez? Deus, obrigado, Pai, por essa manhã na sua presença. Te peço, Deus, que o Teu Espírito venha mover nos nossos corações, venha realmente levar os nossos pensamentos a Ti, Pai. Nós queremos estar com o nosso coração inclinado a Te ouvir, inclinado a Te adorar, Pai. Como a canção que agora há pouco nós cantamos, Pai, nós queremos Te adorarei com tudo que há, com todo o fôlego que nos resta, Pai, nós Te adoraremos, Pai. Nós queremos Te adorar, Pai. Por isso, vem sobre as nossas vidas, vem sobre essa comunidade, Pai. Vem sobre os Teus filhos que estão nesse lugar, Pai. Venha gerar no nosso interior esse anseio e esse desejo em buscar a Tua face, nos deleitar em Tua beleza, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Bem, então eu vou falar um pouco sobre o conforto para as orações fracas. Essa é uma mensagem, um sermão que eu inspirei essa mensagem em um sermão do Spurgeon, de Charles Spurgeon, e ele tem essa mensagem sobre o conforto para as orações fracas. Quando nós pensamos em oração, principalmente quando eu penso em oração, eu penso em Êxodo 33, do 7 ao 11. Abre aí comigo. Amém? Abriu aí? Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. E ele chamava a tenda do encontro. Quem quiser consultar a Deus, ia à tenda para fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava, ficava de pé à entrada de suas tendas, observando até que ele entrasse na tenda.
Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda. E enquanto o Senhor falava com Moisés, quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, então todos prestavam adoração de pé, e cada qual na entrada de sua própria tenda. E o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Então, quando eu penso em oração, eu penso nesse... Obrigado, mano. Quando eu penso em oração, eu penso nesse momento. Não é por isso que essa tenda se chamava Tenda do Encontro, ou Tenda da Revelação. Então, quando eu penso em oração, eu penso exatamente isso, que quando nós vamos orar, nós estamos marcando um encontro com Deus. Nós estamos marcando um encontro com Ele. Nós estamos falando com Ele face a face, como nós falamos com um amigo. Agora você imagina esse momento sublime, incrível, quando Moisés entrava, e aí uma coluna de nuvem ficava parado na frente da tenda. Imagina isso. E o povo ficava ali fora, e todos sabiam que estava acontecendo um encontro naquele lugar. E Moisés falando com Deus, como falava com um amigo. Essa, para mim, é exatamente o modelo perfeito e sublime do que é orar como um homem espiritual. Mas mesmo o homem mais maduro enfrenta lutas e angústias que tiram seu vigor de dirigir-se à tenda para se encontrar com o Senhor. Então, mesmo que você tenha uma caminhada cristã longa de 20, 25 anos, 30 anos, mesmo que você já tenha visto de tudo, vivido de tudo em comunidade, mesmo que você já tenha tido vários momentos de revelação, tendo tido experiências em Deus assim incríveis, e mesmo que você seja um homem que esteja sendo transformado e tem crescido em Deus, mesmo um homem mais espiritual, haverá momentos em que ele vai sofrer angústias e tribulação, e ele vai ter momentos em que ele não vai conseguir dirigir-se à tenda do encontro. Vai ter esses momentos. Mas o nosso Deus e Pai amoroso, o nosso Deus e Pai amoroso é bondoso. E está sempre disposto a inclinar os seus ouvidos e ouvir um coração contrito e abatido. Sempre. Nós servimos um Deus amoroso e bondoso. Nós servimos esse Deus. E mesmo que você não tenha força, mesmo que haja momentos em que você não tenha vigor de dirigir-se a esse lugar de encontro, aonde você estiver, Ele vai ouvir o seu coração contrito. Porque nós servimos a um Deus bondoso, um Deus amoroso, que está sempre inclinado a ouvir os seus filhos. Sou chorão, tá, gente? Parece-me que às vezes existe uma dúvida no entendimento da extensão da graça de Deus sobre os santos e escolhidos. Alguns porque realmente são jovens cristãos, ou os santos mais antigos, atribulados pela angústia e pelos sofrimentos, caem no mesmo hábito, ao olharem para alguns irmãos mais experientes, que parecem estar no topo da montanha, apreciando a luz do semblante do seu Redentor,
transparecendo a alegria dessa relação mútua. E eles se sentem desencorajados ao olhar para a sua própria condição. Eles escrevem coisas amargas sobre si mesmas e concluem que não são povo de Deus. Então, às vezes, seja porque você é um jovem cristão, ou seja porque você é um homem, um cristão, digamos, que está amadurecendo ou já tem um tempo de caminhada na fé, há momentos em que parece que você olha para a vida de outras pessoas. Por exemplo, você olha para a vida de alguns jovens que estão envolvidos no movimento de oração na sala, você olha para a maneira como eles oram, para a maneira como eles se relacionam nesse lugar, vocês percebem que existe ali algo diferente. E porque você consegue perceber a grandeza daquela relação na vida desses homens e dessas mulheres, ou de alguns jovens, você acha que você não vai conseguir nunca chegar nesse lugar. E aí você se sente, e você olha para você mesmo, olha para a sua situação, olha para a luta mental que você está tendo, para as tribulações que você está passando, para as coisas em que você está fazendo, e diz: eu acho que talvez eu não consiga orar dessa maneira, porque talvez eu nem seja povo de Deus, talvez eu nem tenha encontrado a salvação em Deus. Então, não permita que essa dúvida venha minar o seu interior. A graça do Senhor te alcançou. A graça divina te alcançou. A graça divina te encontrou. Não tenha dúvida disso. Esse pensamento chega a ser um pensamento de tolo. É como se você achar porque você é uma ovelhinha madura, né? uma ovelhinha bebê, e porque você acha que você é uma ovelhinha pequena, uma ovelhinha bebê, você acha que não é ovelha, você acha que você não faz parte desse grupo. Porque quando nós somos crianças, né, e existem certas conversas, né, que a gente tem a prática de dizer assim para as crianças: sai daqui, menino, isso aqui não é conversa para criança, isso aqui é conversa de adulto, né? Então, às vezes, nós nos sentimos como uma criança ou como uma ovelhinha, e por isso, às vezes, nós achamos que nós não fazemos parte desse povo de Deus, de ser realmente uma ovelha do aprisco do Senhor. E João 6, 37 e 40 diz o seguinte: todo o que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia, porque é da vontade de meu Pai, que todo aquele que olhar para o Filho e nele crê tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Somos ovelhas do seu aprisco. Nós somos ovelhas do seu aprisco. Você precisa abraçar essa realidade da graça divina. Você é ovelha do seu aprisco. Em João 10, 27 e 30, ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço. Elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que deu a mim, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. E eu e o Pai somos um. Você está na mão
daquele que é todo-poderoso. E ninguém, nenhum poder, não existe nenhum poder na terra ou fora da terra, no universo ou debaixo da terra, não existe nenhum poder que pode te arrebatar das mãos daquele que te conquistou. E essa certeza divina precisa te impulsionar a estar diante dele. Essa é a única certeza que nós temos. A oração, ela tem uma voz melodiosa nos ouvidos do nosso Pai Celestial. Frequentemente a oração, ela expressa por um clamor. É como Jeremias fala: não escondas o teu ouvido ao meu clamor. Nós ouvimos muito Jeremias falando isso. Tá chorão, né, que escreveu Lamentações. Então, em vários momentos ele dizia: não escondas dos teus ouvidos do meu clamor. Salmista Davi também fazia muito isso. Então, um clamor diante de Deus. O clamor é um pronunciamento natural de lamento e tristeza, e tem o poder de mover o coração de Deus, como um choro de um bebê tem para tocar a ternura do coração de sua mãe. Quando nós clamamos diante do Senhor, com o nosso coração contrito, quebrantado, é como um choro de uma criança, que faz com que a mãe, você que é mãe e pai sabe que o choro de um bebê, de uma criança, de um filho, faz com você. Você é inclinado a fazer algo por ele. Você é inclinado, você faz algo por ele. Porque é um choro legítimo, é um choro verdadeiro. Então você é inclinado a isso. Então Deus não resiste a um clamor. O clamor é um grito de desespero. No último impulso de sobrevivência, é como um soldado em meio à guerra, que nas últimas forças que lhe resta, ele brada com todos os pulmões. É um grito de total rendição e reconhecimento a um Deus eterno e poderoso. O clamor é quando assim você olha para os lados e você está naquele campo de batalha onde você pensa: não tem jeito, eu vou morrer. Só existe uma coisa a fazer. Quando você está no leito de morte ou uma situação de saúde, você percebe que todos os recursos não adiantaram. E aí você entende que você precisa se render diante de Deus. Porque tudo aquilo que estava ao alcance da sua mão, tudo aquilo que você podia fazer com a sua própria força e você não conseguiu, agora você brada com todos os pulmões em reconhecimento e rendição diante de um Deus poderoso, com o seu último fôlego. Como aquela mulher com fluxo de sangue que não havia mais nada que ela pudesse fazer. E a única pessoa que poderia fazer algo por ela era Cristo. Mas existem momentos em que nós não conseguimos falar com a voz, muito menos levantar um clamor. Então, a oração pode ser expressa por um gemido, ou por um elevar de suspiro, seguido de uma lágrima que escorre pelo rosto. Não sei se, eu acredito que muitos já passaram por esse momento de você ver toda a situação ao seu redor. Você parar no momento na beira da sua cama ou na mesa diante, né, de um caos. E aí você faz aquele suspiro assim. E a lágrima diante de um desespero, e você não tem voz para falar, você não tem força para clamar, você apenas e o nosso Pai amoroso e bondoso
recebe esse suspiro como uma oração. Apesar de não ter dito, nem expressado nenhum som que poderia chegar aos ouvidos humanos, ainda assim, Deus escuta o suspiro da alma do servo e não esconde o seu ouvido dele. Quando não conseguimos orar como deveríamos, nós devemos orar como conseguimos. Nós devemos orar da maneira que nós conseguirmos. Existe sim uma maneira que nós devemos fazer, uma maneira que nós devemos orar diante dele. Mas mesmo que você não consiga fazer da maneira que deveria, ore da maneira que você conseguir. Da maneira que você conseguir. Mas não deixe de orar. Eu sei que existe muitas vezes uma fraqueza no corpo, né? uma fraqueza corporal ou uma exaustão física, um cansaço muito grande, mas nunca deveria ser argumentado por nós como a razão para não orar. Se você está muito cansado ou debilitado ou com dores com dores que não consegue se ajoelhar perante Deus, ore a Ele deitado mesmo, mas com seu coração totalmente prostrado diante dEle. Então, mesmo que você esteja acamado, mesmo que você esteja doente, mesmo que você não consiga se erguer de uma cama, ore como se você estivesse ajoelhado diante dEle, em rendição a Ele. O ideal é nunca orar deitado, com certeza, senão você dá o amém só no outro dia, né? Quando você ora deitado, né, você dorme, aí no outro dia, amém, Senhor. Aí no outro dia que você dá o amém para finalizar a oração. Claro que não é o ideal, mas se não tem outro jeito, faça desse jeito. Faça desse jeito. Se nós estamos tão fracos que só podemos nos deitar parados na cama e respirar, então façamos com que cada respiração seja uma oração. Faça com que cada respiração seja essa oração diante do Senhor. Se não há força nenhuma, que cada respirar declare a glória de Deus. Que cada respirar seja o seu clamor diante de Deus. Que cada respirar seja a sua petição diante de Deus. Respire para Ele. Se você só puder fazer isso, faça isso para Ele. O rei Ezequias recebeu uma palavra, ele estava muito doente e o profeta veio a ele e disse: ó, querido, não tem jeito, você vai morrer. E ele ficou completamente desesperado. Então ele colocou o rosto na parede, para que ele não fosse deslumbrado por tudo aquilo que estava à sua volta, por nada terreno que estivesse à sua volta. Ele colocou o seu rosto na parede, para não perceber nada e apenas olhar para si e olhar para o Criador. E diante desse momento de desespero, ele clamou ao Senhor. E o seu coração estava tão quebrantado, tão contrito diante da morte iminente. E ele se derramou diante de Deus e se escondeu o seu olhar de tudo que estava à sua volta. E Deus se agradou da sua oração e acrescentou sobre a vida do rei Ezequias mais 15 anos.
Deus disse: eu vou acrescentar 15 anos sobre a sua vida. E assim aconteceu. Eu sei que existem muitas dificuldades mentais. Quero dizer que as dificuldades mentais são aquelas perturbações que distraem a mente e impedem a concentração dos pensamentos. Tais males acontecerão conosco, isso é inevitável. Alguns de nós estarão deprimidos e com nossas mentes lançadas de um lado para o outro. Mas se a oração fosse exigida, que nossas faculdades mentais estivessem estáveis como para resolver um problema matemático, isso seria impossível. Então entenda, existem sim orações, intercessões específicas em que você precisa ter um entendimento daquilo que você está orando. Quando você é um intercessor que intercede por cidades, ou intercede por países, intercede por várias situações, por movimentos, sim, você precisa ter um certo entendimento e estar focado naquilo. Mas existem orações do seu interior que não precisa você estar com todas as suas faculdades mentais, os seus pensamentos completamente alinhados, porque a oração não é um problema matemático. A oração é simplesmente se render em obediência. É só isso. Você não precisa estar com todos os seus pensamentos em ordem. Você precisa simplesmente se render e obedecer. Em Marcos 14, do 33 ao 35, tem a oração de Jesus no Getsêmani. E diz assim: e tomou consigo Pedro e Tiago e João, e começou a ter pavor e angustiar-se, e dizer-lhe: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se possível, passasse dele aquela hora. Em uma angústia de morte, Jesus orou diante de Deus: Senhor, se possível, passa de mim esse momento, mas que não seja feito a minha vontade, mas a sua. Deus, qual a tua vontade no meio desse sofrimento, dor e angústia? Qual a tua vontade, Senhor? O que o Senhor quer fazer em meio a essa luta, em meio a essas guerras? Qual a tua vontade, Pai? Porque eu não quero apartar de Ti o meu olhar e o meu coração. Eu quero estar em Ti, em obediência e rendição. Então você não precisa estar resolvendo um problema matemático para orar. Apenas se renda e obedeça a Ele. Amém? Não orar porque você não se sente apto a orar é como dizer: eu não tomarei o remédio porque estou muito doente. É impressionante como a gente diz assim: eu não estou bem para orar. Eu não me sinto bem para ler a Bíblia. Eu não estou sentindo nada. Né? Não estou sentindo nada. Não importa. Ore. Ore. Porque se você não orar, você não vai estar só tomando o seu remédio para a sua doença. Spurgeon faz uma oração, ele diz assim: ai de mim, meu Senhor, será que a minha alma anda errante longe do Senhor? Então volte o meu coração, eu irei arrastar de volta pela força da graça divina. Não irei parar de clamar até que o Espírito de Deus faça voltar a obediência. Em um momento, Spurgeon
Existem alguns momentos em que Spurgeon passou por uma situação muito difícil e ele disse: Senhor, eu arrastarei o meu espírito diante de Ti. Eu não vou parar enquanto eu não sentir que a Tua presença está comigo, enquanto eu não sentir de novo eu senti que eu estou obediente a Ti, que eu estou em obediência diante de Ti. Então ele faz uma luta e uma oração desesperada diante dele. Eu vou arrastar até que esteja em obediência a Ti. Ore para orar. É muito bom martelar um ferro quando ele já está quente para amoldá-lo. Mas alguns fazem o ferro frio se aquecer por martelar várias vezes. É muito bom como já estamos aquecidos. É muito bom moldar um ferro quando ele já está aquecido. Ele é facilmente moldado. Mas há momentos em que você precisa martelar até que você seja aquecido pela perseverança do martelar. Você será aquecido. Não existe uma expressão, comer e coçar é só começar? Então você precisa começar. Não estou sentindo, não interessa, começa. Grita, clama, sei lá, espragueja, faz qualquer coisa, mas começa. Chora, lamenta, reclama, sei lá, faz alguma coisa. Mas não diz que você não está apto. Não diga que você não é digno. Porque você é povo dele, você é ovelha dele, você é filho dele. Deus morreu para que você fosse propriedade dele. Você faz parte dele. Deus irá te ajudar na procura do seu dever, não na negligência dele. Deus, ele só vai se manifestar sobre nós, se manifestar de alguma forma ao nosso favor, se você estiver realmente envolvido na procura do seu dever. Porque orar é um dever. Orar é uma obrigação nossa. Ele não vai te procurar na negligência daquilo que você é obrigado a fazer. Tá bom? Arrependa-se por não querer se arrepender. Lamente por não querer se lamentar. Ore até que você consiga orar. E se você fizer isso, Deus irá te ajudar. Lamente para se lamentar. Lamente. Se arrependa para poder você se arrepender. E aí Deus vai te ajudar. Por favor, não tente convencer a Deus com desculpas. Gente, não faz isso. Senhor, Tu sabe, eu estou tão cansado. Senhor, esse dia foi tão difícil, o Senhor entende, né? Eu não sei, às vezes eu fico pensando como fica o rosto de Deus assim, nesses momentos, né? Quando a gente vem com essas desculpas assim, eu fico pensando, John Piper, ele fala uma frase seguinte: uma das maiores utilidades do Twitter e do Facebook será provar que no último dia que a falta de oração não era por falta de tempo. Vou falar até mais uma vez. Uma das maiores utilidades do Twitter ou do Facebook será provar no último dia que a falta de oração não era por falta de tempo. Toma aí tua merenda. Não podemos negligenciar nossa disciplina de devoção. É uma disciplina de devoção. Orar mesmo diante
de angústia, mesmo diante de dor, você está mostrando que você tem devoção a Ele, que o seu coração está completamente devotado a servir a esse Deus maravilhoso e poderoso. Algumas vezes, não é meramente nosso corpo ou nossa mente que estão afetados, mas a nossa natureza interior tediosa, estúpida, letárgica, de forma que quando é tempo de orar, não sentimos o espírito da oração. Mas somente em Cristo a nossa natureza caída será novamente reordenada. Existe uma desordem do nosso interior por causa da nossa natureza caída. Mas somente nele, somente em devoção a Ele, somente nos relacionando com Ele, somente nos encontrando nele e buscando a Ele, a nossa natureza caída será novamente reordenada. Somente diante dele haverá uma ordem ao nosso caos interior. Somente nele. Estamos caminhando para o fim. Pessoal dos músicos, cantores, podem vir. Nós precisamos fechar em nossas vidas as portas das distrações. Em 2 Reis 4, 2-6, você pode abrir aí. Olha, não falei que ia ser rápido. Amém? 2 Reis 4, 2-6. E Eliseu disse: Que hei de fazer? Diga-me, o que é que tens em casa? E Eliseu disse a tua serva: Não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede emprestado de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam as vasilhas, e ela as enchia. E sucedeu que cheias que foram as vasilhas, disse o seu filho: Traz-me ainda uma vasilha. Porém, ela lhe disse: Não há mais vasilha alguma para encher. Então o azeite parou. Havia uma mulher em que estava numa situação bem difícil, e o profeta veio e deu uma direção a ela: faça isso, faça isso, faça isso. Mas uma coisa que me chamou a atenção nisso é que ele disse, depois que ele deu toda a direção, ele disse: feche a porta sobre si. Fecha tudo. E só obedeça a direção que eu te dei. O que havia do lado de fora? Havia dívidas, havia zombaria, havia vergonha, havia morte. É incrível quando no nosso interior, pela graça divina, podemos fechar com ferrolhos e trancas as portas das distrações e manter fora os intrusos que corrompem a nossa fé. Nós precisamos encontrar um lugar em Deus onde nós vamos fechar essas portas e todas essas distrações, elas vão ficar do lado de fora. E é maravilhoso quando nós conseguimos, mesmo diante de um caos, mesmo diante de tantas tribulações, você encontra esse lugar seguro, esse lugar de descanso, obedece ao Senhor e Ele vem com o seu milagre. Porque você se rendeu a Ele.
entregou toda a sua devoção a Ele. Qualquer que seja a sua posição, se você não puder falar, chore. Se você não puder chorar, expresse o seu gemido. Mas se você não conseguir chegar nem a isso, deixe que suas respirações sejam suas orações. Permita o transbordar de sua vida interior na mais simples, fraca forma de oração. E Deus irá te ouvir e aceitar o seu clamor. Porque quando você não orar como deve, cuide de orar como pode. Vamos ficar em pé?